Estamos em um momento decisivo em que tratamos de ampliar ou não os mecanismos legais de participação popular na definição dos destinos do Brasil. Os brasileiros que foram às ruas em junho de 2013 deixaram claro, pelo menos, uma grande mensagem para quem não quis tentar entender o resto. O sistema representativo que hoje funciona no país está exaurido. Nós precisamos reformá-lo. Nós precisamos acabar com as decisões de gabinete, com a relação de poder unilateral e construir caminhos efetivos de diálogo com uma sociedade que está cada vez mais queixosa de ser tratada com tanta desimportância. Não há dificuldade em entender o que disseram os cidadãos nas suas manifestações. A voz das ruas só é rouca para quem faz ouvidos moucos. Quando assumiu o governo, o presidente Lula argumentou reiteradas vezes que o Brasil não podia seguir nos porões de miséria e atraso em que nosso povo estava confinado havia mais de 500 anos. E conclamou todos a selarmos um novo pacto social. E assim foi feito. E o Brasil deu um dos maiores saltos de sua história, retirando mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras da pobreza extrema e se transformando numa referência mundial em combate à fome e à desigualdade social. Do que nós precisamos agora é de um novo pacto político, de um pacto que reforme o nosso sistema político vigente e eleve o Brasil à altura das aspirações dos brasileiros. Mas, obviamente, já começaremos errando se tentarmos fazer isso sem os brasileiros. Estamos diante da necessidade de promovermos no Brasil uma nova abertura política. Uma abertura política que franqueie ao povo brasileiro o direito de construir e de participar da agenda de mudanças e de reformas a que ele aspira. Uma abertura política que chame a nossa sociedade a ser agente ativa dos processos decisórios. É nesse contexto que se insere a urgência de uma reforma política. Temos travado nos últimos dias pelos jornais uma batalha nem sempre produtiva sobre a melhor maneira de darmos um passo significativo rumo a ela, se por meio de um plebiscito ou se por meio de um referendo. Defendo, assim como o meu partido, que um plebiscito é o instrumento mais legítimo para isso. Mas é importante dizer que tanto o plebiscito como o referendo estão previstos na Constituição brasileira. Me causa espécie a ignorância ou a má-fé de alguns colunistas de jornais e revistas brasileiros que dizem que querer fazer a reforma tendo antes um plebiscito é uma forma de bolivarianismo, palavra mágica para tentar designar tudo que não se coadune com a democracia. Esses débeis mentais propriamente ditos precisam ler a Constituição, precisam lembrar que o Brasil já teve plebiscito para definir se nós seríamos uma república ou uma monarquia, e se seríamos um regime presidencialista ou parlamentarista. Portanto, não é esse o debate. O debate que está colocado é o seguinte: qual dessas duas formas melhor se adapta ao momento que o país vive hoje e ao tema que está em questão? Reforma política é um assunto que diz respeito, obviamente, a todos aqueles que estão envolvidos no jogo eleitoral.
os partidos, os parlamentares e, se o Congresso, os partidos e os parlamentares decidem antes para depois ouvir a população, nós vamos ter a influência do interesse de cada parlamentar e de cada partido. Não é à toa que setores da sociedade defendem uma constituinte exclusiva para debater a reforma política. Por quê? Porque quem está aqui, em princípio, defenderá o interesse de permanecer aqui. Então, o plebiscito, ele é melhor, não porque o referendo não seja democrático, mas porque o plebiscito, ele se harmoniza com o sentimento da sociedade que quer decidir e não simplesmente dizer sim ou não ao que o Congresso decidiu, e ele é melhor porque não serão somente os parlamentares, no seu interesse próprio, que decidirão primeiro. Então, essa é uma discussão bizantina. Também, se não for o plebiscito, tudo bem, pode ser o referendo. O importante é que nós tenhamos a reforma política. Isso é que é fundamentalmente importante. Defendo, então, que o plebiscito é a melhor maneira, mas não faremos disso um verdadeiro cavalo de batalha. Nós queremos concretamente é que essa decisão, a definição da reforma política aconteça, porque o país não suporta mais que as empresas privadas sejam as responsáveis pelo financiamento das campanhas eleitorais. Vejam bem, um dos jornais brasileiros publicou que 19 empresas foram responsáveis pelo financiamento da metade das campanhas eleitorais. Portanto, quem não conhece, quem não se relaciona, quem não tem contato com essas 19 empresas, não terá recursos para financiar sua campanha eleitoral. E quem financia a campanha eleitoral? É empreiteira, é banco, é quem tem interesse no setor público. Então, mais importante do que ser plebiscito ou ser referendo é fazer a reforma política. A reforma política é importante porque agora, na Câmara dos Deputados, nós temos 28 partidos, como se no Brasil existissem 28 ideologias diferentes, e não existem. O que existem são pessoas que se apossam de um livro de atas e, a partir dali, têm acesso ao fundo partidário, têm acesso ao programa de televisão e, muitas vezes, até a lançar candidatos à presidência da República, figuras folclóricas que nada acrescentam ao debate político desse país. Por isso que nós precisamos fazer a reforma política, para garantir a fidelidade partidária, para garantir uma série de valores que vão contribuir para a ampliação da democracia no Brasil e também para o combate à corrupção. Por isso, entendemos que o plebiscito é o melhor. Porém, não é essa a questão principal que está em jogo. Mas está em jogo o debate sobre participação popular. E aí eu quero manifestar a minha preocupação com a decisão tomada ontem pela Câmara dos Deputados e que nós aqui poderemos reformar. Dizem os jornais que o presidente da Câmara nos impôs uma derrota porque foi derrotado no seu estado para disputar o governo. Eu não acredito, sinceramente não acredito. Seria muita pequenez. E se isso fosse verdade, eu ousaria dizer que o povo do Rio Grande do Norte merece aplausos. Se é verdade que ele bancou essa decisão porque está com raiva do governo ou com raiva do PT,
E eu não acredito, mas se for isso, palmas para o Rio Grande do Norte. Mas aqui nós vamos poder mudar aquilo que foi feito lá. É mais uma mistificação. O decreto que trata de representação e participação popular não procura ignorar o Congresso Nacional. Pelo contrário, apenas sistematizou modelos de participação que já existem. Já existe o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Educação, da Assistência Social, a ouvidoria da Anvisa, a ouvidoria do Senado, a ouvidoria da ANS. Já existem as conferências em termos de participação popular. E, mais uma vez, os escribas de aluguel. Estou como orador inscrito, presidenta, me desculpe, eu tenho um pouco mais de tempo, tenho 20 minutos, eu quero pedir a Vossa Excelência que seja condescendente. Os escribas de aluguel de vários órgãos da mídia nacional, novamente vem com esse discurso que é o bolivarianismo. Que bolivarianismo? Na verdade, nós estamos tão somente sistematizando o que já existe. Se querem questionar que essa proposta teria que vir por um projeto de lei, eu até acho que poderíamos discutir essa questão. Mas simplesmente barrar esse mecanismo por um decreto legislativo me parece um enorme equívoco. Um enorme equívoco. Porque nada do que está ali proposto é diferente do que criar mecanismos consultivos do Poder Executivo. Em nada interfere na vida do Congresso Nacional, do Senado ou da Câmara dos Deputados. Por essa razão é que nós vamos debater aqui. Poderemos até perder. Poderemos perder. Vitória de pirro de quem derrotar essa proposta. Porque nós estamos defendendo algo que é consentâneo com o que a população brasileira deseja hoje. O povo não quer mais apenas ser caudatário das decisões do Congresso Nacional ou do governo federal. Ora, mais médicos. Um grande programa do governo foi discutido no Conselho Nacional de Saúde, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Isso reduziu a importância do Congresso Nacional. O SAMU, a farmácia popular, tudo isso foi objeto de debate de Conselho Nacional de Saúde, de Conferência Nacional de Saúde, de reuniões das comissões intergestoras bipartites e a tripartite no Ministério da Saúde. E isso é bolivarianismo? A democracia brasileira foi arranhada em algum momento por conta disso? Não. Então, será uma derrota, se vier a acontecer, que fazemos questão de tê-la. Aqueles que derrotarem essa proposta, aqueles que quiserem um parlamento e um governo distante da sociedade, que assumam a sua posição, mas não falsifiquem a verdade. Nada há de bolivarianismo ou de modelo venezuelano nisso que ontem a Câmara dos Deputados cometeu o equívoco de decidir. Espero que aqui no Senado nós tenhamos uma posição diferente, porque quem tem a ganhar com a manutenção dessa proposta é a população brasileira. Eu espero que, da mesma forma que as corporações enchem essas galerias do Senado para defender aumento de salário, para defender gratificação, o movimento social venha para cá, para discutir esse tema, para nós podermos fazer um debate rico, um debate que discuta como é melhor fazer com que a população exerça o controle social. É o desafio que eu faço a todos esses segmentos, que aqui estejamos
não para debater contra moinhos de vento, porque essa ideia de que é bolivarianismo, que é tentativa de ditadura, isso não existe. Vamos discutir quais são os melhores meios e caminhos para se produzir isso aí. Então, eu queria, senhora presidenta, agradecer a oportunidade de poder aqui falar e dizer que nós não vamos aqui fazer esse debate de forma acanhada. Nós vamos discutir porque temos a visão correta, adequada, de que a sociedade quer isso. Essa é uma das mudanças que a população brasileira quer. E aqui no Senado, diferentemente da Câmara, onde dizem aí que a revanche prevaleceu ou a ideologização prevaleceu, que aqui prevaleça o debate sobre o melhor conceito de democracia. Muito obrigado, senhora presidenta, senhores senadores e senhora senadora. Ocupa a tribuna na tarde de hoje, depois de um processo eleitoral, para exemplo do Brasil, levar as minhas congratulações ao governador eleito do meu estado, o atual vice-governador Robson Faria, que a despeito de não ter sido o candidato que recebeu apoio do meu partido e do meu apoio, já que nós compunhamos outra coligação, mas desejo desta tribuna que ele tenha êxito na sua gestão e que tenha sabedoria para administrar o Estado do Rio Grande do Norte, com as suas particularidades que todos conhecemos, com as suas dificuldades que todos conhecemos, com os desafios hercúleos que ele terá que enfrentar. Mas, enquanto for detentor de mandato aqui no Senado Federal, terei uma postura republicana. E o que depender do nosso mandato, do meu partido, não faltarei ao povo do meu estado. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar também a deputada Fátima Bezerra, que foi a senadora eleita pelo meu estado, fazendo jus à sua dedicação de muitos anos e ao seu trabalho pelo povo do Rio Grande do Norte. Mas, presidente, todos nós, nesse processo eleitoral, caminhamos pelos nossos estados, nos municípios, nas cidades, nas vilas, nos povoados, conversamos com milhares e milhares de pessoas e detectamos que há uma necessidade premente de que se promova a tão propalada reforma política no Brasil, sob pena da nossa democracia se distanciar cada vez mais da representatividade que fortalece o destino da nação através do voto. Eu vejo que o atual sistema de escolha política do Brasil está quase inviabilizando para que se possa fazer uma escolha adequada. Está inviabilizando os pequenos partidos, está inviabilizando os candidatos que não dispõem de grandes estruturas financeiras e aí está se mutilando talentos, pessoas, segmentos, representatividades legítimas por essa esdrúxula legislação eleitoral vigente. Eu espero que, desta feita, se promova definitivamente essa reforma política. Todas as vezes que se conclui um processo eleitoral, se volta a discutir essa questão da necessidade de uma reforma política no Brasil.
O tempo passa, os anos se arrefecem e, mais uma vez, essa proposta dormita nas gavetas do Congresso Nacional. Eu sinto que não só o segmento político do Brasil sente essa necessidade de uma reforma política que garanta a sua representatividade na escolha, mas também a sociedade brasileira. Precisamos ter a capacidade de interpretar com precisão o recado que nos foi dado das urnas. Não é à toa que tivemos mais de 26 milhões de votos nulos, brancos e abstenções. Isso denota uma descredibilidade da sociedade com o processo político e com os políticos. Precisamos criar instrumento para motivar, para esclarecer a importância da sociedade nessa escolha. O cidadão e a cidadã, ela precisa ter a garantia de saber que o seu voto vai ter peso no destino, vai ter peso na escolha do destino do seu município, da sua cidade, do seu país. O que a gente viu por onde andou foi que praticamente virou um esporte nacional se falar mal de político. De certa forma, a sociedade tem razão. Mas, pelo outro lado, a sociedade precisa entender que do jeito que existem os bons médicos, existem os maus médicos, os bons engenheiros, os maus engenheiros, existem os bons políticos e os maus políticos. E nem os bons políticos, nem os maus políticos chegam aqui com os próprios pés. É a sociedade que os elege. E o que é que precisamos fazer para melhorar essa representatividade? Precisamos dotar a sociedade de instrumentos adequados para que ela promova uma boa escolha. Precisamos dar as condições para que a sociedade ouça as propostas, para que a sociedade escolha os seus candidatos, que conviva com ele o mais próximo possível. E do jeito que acontece no Brasil atualmente, onde o indivíduo, um candidato que tem uma atividade e uma vida inteira numa região metropolitana, para ele ser candidato a deputado estadual, federal ou a senador da República, ou governador, ele terá que correr pelo estado inteiro. Imagine um estado que tem mais de 800 municípios, um estado que tem mais de 400, 500 municípios. Isso se torna humanamente impossível uma campanha presencial. Exige do candidato o preposto, que são as famosas lideranças. Isso onera, isso é uma porta para a corrupção eleitoral. Isso abre espaço e a necessidade para que empresas, pessoas e o capital privado entrem na disputa eleitoral, entrem na campanha. E aí cria-se compromissos espúrios. E aí está degringolado todo o processo de escolha no Brasil. É importante que se faça esse debate, considerando o número de partidos, para que não haja as legendas de aluguel, para que a disputa eleitoral no Brasil seja um balcão de negócios, através das legendas. Mas que se considere também a forma mais adequada do eleitor escolher os seus candidatos. Teremos que discutir o voto distrital, teremos que discutir o voto distrital misto, teremos que discutir o financiamento de campanha, teremos que discutir as legendas que estão se multiplicando no Brasil, como se estivesse brotando do chão, ao bel prazer de grupos e de pessoas. Não pode acontecer isso. Não temos tantas ideologias. Precisamos racionalizar o surgimento de legendas no Brasil. Precisamos discutir com responsabilidade o financiamento das campanhas. Agora, precisamos, sobretudo, e principalmente,
levar esse debate à frente. Não podemos ficar apenas no discurso estéril que acontece costumeiramente depois dos processos eleitorais. Esta casa tem uma responsabilidade muito grande. É de ouvir os clamores da sociedade e definitivamente levar a cabo o que a sociedade espera de todos nós. Quero, mais uma vez, parabenizar os eleitos do meu Estado e dizer que, encerrado o processo eleitoral, voltaremos ao nosso cotidiano, com as responsabilidades que nos são inerentes e que vamos trabalhar para fortalecer o nosso Brasil e o nosso Rio Grande do Norte. Muito obrigado, senhora presidente. Vencemos as eleições em Santa Catarina pela 4ª vez. Eu fui eleito governador 2 vezes. Aliás, fui o primeiro reeleito da história de Santa Catarina. E o governador Raimundo Colombo acaba de ser reeleito no primeiro turno, 2 vezes. Ressalto, eleito no primeiro turno. Além da eleição do governador, a nossa coligação elegeu 10 dos 16 deputados federais. Elegeu o senador da República, ex-prefeito de Florianópolis, Dário Berger, e elegeu 22 dos 40 deputados estaduais. Por que o povo catarinense, nesses últimos 12 anos, vem mantendo a nossa coligação no poder? Por influência, acaso, da máquina administrativa? Não. Por influência, acaso, de influência do poder econômico? Não. Por influência, acaso, da predominância do fisiologismo? Não. Por que, então, que em Santa Catarina a coligação vencedora, que elegeu o governador Raimundo Colombo, do PSD, o vice-governador Eduardo Pio Moreira, do PMDB, o senador Dário Berger, do PMDB, reelegeu praticamente toda a bancada federal do PMDB. Por que em Santa Catarina o povo catarinense não manifestou nenhum sentimento de mudança? Por que não prosperaram nenhuma das propostas de mudança? Por que, enfim, o governador Raimundo Colombo é eleito pela 2ª vez no primeiro turno? Porque em Santa Catarina, em 2003, no primeiro mês do meu primeiro governo, implantamos uma nova forma de governar.
em que o governador abre mão do seu poder autoritário, discricionário, e o delega às comunidades. Porque fizemos algo que transformaria esse país, caso contaminasse a gestão federal, transformaria esse país na terceira, na quarta, sei lá, na quinta potência mundial. Simplesmente porque descentralizamos o governo, reconhecendo as 36 micro-regiões diferenciadas do Estado, criamos em cada uma delas, uma agência regional de desenvolvimento, e essa agência de desenvolvimento regional, monitorada por um conselho de desenvolvimento regional, integrado por todos os prefeitos, pelos presidentes das câmaras de vereadores dos municípios integrantes daquela microrregião e por 2 representantes da comunidade de cada município, indicado através os mecanismos de representação popular mais legítimos. Em Santa Catarina, quem decide a obra a fazer não é o governador. Em Santa Catarina, quem decide a obra a fazer não é o secretário de Estado. Quem decide a obra a fazer é o Conselho de Desenvolvimento Regional. Eu vejo aqui em Brasília uma dolorosa, uma triste procissão de prefeitos submissos, de chapéu na mão, vindo mendigar uma quirela do poupudo orçamento federal. Em Santa Catarina, o governo não precisa ir à capital, o prefeito não precisa ir à capital, não precisa ir ao governo, não tem prefeito de chapéu na mão, porque ele tem o poder de decidir no Conselho de Desenvolvimento Regional. E isso deu às pessoas a consciência clara do exercício mais legítimo da democracia. O que ocorre em Santa Catarina, não há uma região privilegiada, todas são beneficiadas, porque em todas tem uma agência de desenvolvimento prospectando as realidades e as necessidades e as demandas de cada região e decidindo sobre o que fazer, como fazer e quando fazer. Por isso nós vencemos e vamos vencer sempre. É incrível que o nosso modelo vencedor não tenha sido cortejado ainda por nenhum governador eleito, não tenha sido ouvido pelos candidatos a presidente da República. É incrível, porque a descentralização que nós viabilizamos em Santa Catarina, senadora Ana Amélia, levou-nos a fazer, via prefeitos, o acesso asfaltado a todos os municípios. E o seu estado, senadora Ana Amélia, ainda tem 108 municípios sem acesso asfaltado. O poderoso Rio Grande do Sul, que teve quantos generais presidentes, tem ainda 108 municípios mendigando a sua integração à rede rodoviária pavimentada. Santa Catarina nenhum. Pavimentamos todos, decididos pelo Conselho de Desenvolvimento Regional e executados pelos prefeitos com recursos dos governadores. Mas a descentralização nos permitiu muito mais coisas. O prefeito de São Miguel do Oeste,
João Valar construiu um mega hospital. Nós repassamos os recursos, ele construiu e nos entregou a chave para o governo do Estado. Custou 1/3 do que custaria uma obra convencional. A descentralização realizou o milagre de levar a luz elétrica para cada moradia, a mais recôndita do Estado. Houve caso em que uma linha demandou uma extensão de 200 quilômetros. Mas nós vamos lá, no Grotão, levar a luz elétrica. E eu lembro de uma frase de um agricultor de 90 anos que disse: governador, quando iluminamos a sua casa, governador, esse clarão eu achava que eu só ia ver na outra vida, no outro mundo. Pois bem, companheiros, a descentralização é uma realidade. O governador não foi reeleito no primeiro turno porque tem usado nenhuma das opções de influência de poder econômico, administrativo, de máquina, essas coisas todas que nos deixam tristes. Ele foi eleito porque tem um governo descentralizado. E o governo descentralizado é um governo realizador. É um governo que erra menos. Porque ao invés de ser o governador que está na capital a decidir que seja feita uma ponte, uma estrada, um hospital, uma creche, uma escola, um posto de saúde, quem decide é o Conselho de Desenvolvimento Regional. Essa é uma realidade nova. O Brasil precisa prestar atenção disso. E nós aqui temos que fazer a reforma do Pacto Federativo. Nós sabemos que a reforma política é fundamental. Acabar com esse marquetismo político que torna as campanhas eleitorais da TV que a gente não pode uma fortuna Spielbergiana que recruta os maiores técnicos em computação gráfica e em divulgação eletrônica. Precisamos acabar com a eleição a cada 2 anos. Todo mundo sabe disso. Precisamos estabelecer mandatos. Eu prefiro de 6 anos, sem reeleição. Essa nódoa da reeleição. E eu posso falar aqui nessa tribuna de cabeça erguida, porque fui o único governador que renunciei ao mandato para disputar a reeleição em igualdade de condições com os meus concorrentes. Abri mão do poder, entreguei celular, entreguei automóvel, entreguei o poder e disputei a reeleição como um cidadão igual ao outro. Então é preciso acabar com a reeleição, estabelecer mandatos de 6 anos, acabar com essa situação sempre emergente de uma eleição a cada 2 anos. Acabou esta, já estamos pensando na outra. Hoje mesmo, almocei com alguns companheiros da minha base que me vieram para tratar da eleição na minha cidade. Se por amor de Deus, que país pobre é esse que não se planeja, que não tem tempo para se tornar uma nação desenvolvida, porque está sempre na emergência das eleições? Nós já aprovamos aqui no Congresso a cláusula de barreira para acabar com essa vergonhosa política de aluguel de legenda, de venda de 10 segundos, de 5 segundos, de 20 segundos, de 15 segundos de horário de televisão, e não fazemos a reforma política vedando a coligação das proporcionais e estabelecendo a cláusula de barreiras.
estabelecendo que há 15 dias antes da eleição, como eu propus na minha emenda constitucional, a proibição de divulgação de pesquisas. Já falei sobre isso ontem. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Antônio Dias Toffoli, ministro Antônio Dias Toffoli, disse numa entrevista recente que o Supremo já decidiu que era inconstitucional estabelecer essa proibição, mas ele entende que o Supremo hoje é outro e que vários países adotam isso. É uma falácia falar em liberdade da informação, permitindo essa pletória de pesquisas, umas corretas, matemáticas, mas muitas preparadas, encomendadas para induzir a vontade popular. Então é preciso, já considerei, é preciso fazer a reforma política, mas, sobretudo, descentralizar o país. Se nós continuarmos com 2, 3 fiscais aqui em Brasília, licenciando as obras do Brasil todo, esse país não vai se desenvolver. Se nós continuarmos fazendo com que o Brasil entenda que conhece os Brasis, se nós continuarmos entendendo que aqui, num gabinete refrigerado, que se deve decidir se o dinheiro vai para cá ou vai para lá, nós não iremos a lugar nenhum. O momento é de reflexão. O país votou e ficou claro o desejo de mudanças estruturais. Nós não podemos adiá-las mais. E a mudança fundamental é essa do Pacto Federativo. Concedo a Vossa Excelência a palavra, senador Garcia. Primeiro vamos ouvir a senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia. Senador Luiz Henrique, parabéns. Pensamos igual sobre reeleição, mesmo que eu ache que 5 anos seria mais adequado. Mas esse é um outro tema, eu queria cumprimentá-lo. Quando Vossa Excelência fala sobre descentralização, já tive a oportunidade em Nova York, numa reunião internacional de Vossa Excelência defender a descentralização como uma forma muito democrática. Vou lhe dizer, talvez o insucesso do atual governo no Rio Grande do Sul tenha decorrido exatamente de não respeitar a descentralização. Existe no Estado uma chamada consulta popular. E essa consulta popular, regionalmente, faz a descentralização consultando as comunidades sobre as suas prioridades. E o que significa isso? Um exercício de análise daquilo que é mais importante. Quem sabe da prioridade é quem mora ali, naquele município, pequeno, médio ou grande, naquela região. Nós vemos dos chamados Coredes, que foi uma engenharia política muito bem feita pelo ex-governador Alceu Colares, que é seu amigo também. Depois, elas se transformaram as regiões geográficas nessa consulta popular. Criaram até cargos comissionados para atender a consulta popular. Só que da consulta popular é executado no orçamento menos da metade, senador Luiz Henrique. E aí é que está o problema. Eu acho que quando você faz uma consulta popular para valer, ela tem que ser, no mínimo, ser de orçamento impositivo, como nós queremos em relação ao orçamento, porque ali é resultado de uma consulta a toda a comunidade. Então, penso que o fato de não ter respeitado esta consulta popular é que levou ao insucesso, ao contrário de Santa Catarina, que a descentralização foi motivo de uma vitória muito importante no seu estado, senador Luiz Henrique. Nós avançamos dessa política proposta pelo ex-governador Alceu Colares. Nós não demos às regiões simplesmente o direito de serem consultadas. Elas são consultadas lá, e lá tem um agente de desenvolvimento regional incumbido de executar lá as obras. O problema é que uma obra que é recomendada pela comunidade Camaquã, é Porto Alegre que vai licitar. Uma licitação feita na capital para executar a obra no interior, vamos dizer, em Tapejara, ou em Marau, ou em Getúlio Vargas, em qualquer comunidade
do interior... Fala em Lagoa Vermelha, fala em Carazinho. Em Lagoa também. Vermelha, a sua cidade. Na nossa terra. Em Carazinho, a terra do senador Cacildo. Uma licitação feita na capital. A empresa da capital ganha. Quando ela chega no interior, tem 25% a mais só para ela se instalar. O que é que aconteceu em Santa Catarina? Não havia empreiteiras em Santa Catarina no interior. E hoje as empreiteiras cresceram, que a regional de Chapecó contrata a obra, é a empresa que ganha de Chapecó. A regional de São Miguel do Oeste, a mesma coisa. A regional de Lages, a regional de São João do Sul, de Araranguá, a mesma coisa. Agora, a consulta popular é um avanço, mas não resolve. O que tem que ter é um instrumento de resolução lá onde está o cidadão. Eu agradeço a Vossa Excelência, concedo ao senador Cacildo Maldonado. Serei breve, eu vejo que a presidência já assinala do tempo que está se esgotando, mas não pode deixar de, afora a reforma política, afora essa pregação que Vossa Excelência insistentemente vem defendendo, há um reconhecimento de que, até nos debates nacionais da presidência da República, de que as mudanças precisam acontecer, mas a central coisa de Vossa Excelência é que tem sido pioneiro no nosso Estado a questão da descentralização. E a descentralização que Vossa Excelência implantou no governo com coragem, que no começo Vossa Excelência é testemunha. Até eu entendi, mas como é que vai funcionar o negócio? Eu questionava até na campanha, quando elaborava... Vossa Excelência, eu chamava Vossa Excelência de São Tomé. Aí São Tomé, aí eu dizia, aí o Luiz me dizia, até tu, Cacildo, até você, Banco São Tomé, para ver, para sentir, para acreditar. E não deu outra. É isso aí que estávamos debatendo. Realiza no local, a mão de obra é mais barata, contempla empresas da região, dentro de licitações, é claro, descentraliza em todos os sentidos, valoriza cada microrregião, ela sente-se o direito de ser a própria capital, os mesmos direitos de dependência, de orgulho, de ufanismo, de realização. Aí é que ocorreu, e Vossa Excelência declinou, vinha escutando do sistema de som, de que a primeira vez elegeu-se o governador do primeiro turno em Santa Catarina, que foi o Colombo, e na reeleição da mesma forma. Está aí um exemplo muito claro que Vossa Excelência prega para o Brasil inteiro. Os cumprimentos, Vossa Excelência, senador Luiz Henrique. Mas além do governador, o senador, 10 dos 16 deputados federais e quase 2/3 dos estaduais. Né? Foi o que o caboclo chama de barba, cabelo, bigode e unha desencravada. Uma vitória incontestável, mas que não foi a vitória da máquina, do dinheiro, do poder, do tráfico de influência, foi a vitória da democracia através da descentralização. Senador Luiz Henrique, permite uma parte? 1 minuto, dentro do seu tempo. Paim aqui. Paim, dependendo do meu presidente. Muito rápido. Primeiro, senador, quero dizer que eu tive no seu estado, claro, fazendo campanha para os candidatos do campo de atuação do meu partido, e eu tive um testemunho lá, do carinho daquele povo tem por Vossa Excelência. Por isso que eu não estranho o resultado. Saí de lá convencidíssimo que Vossa Excelência é uma liderança respeitadíssima a nível nacional, mas um carinho muito, muito grande do povo de Santa Catarina pela sua história e pela sua vida. E permita agora que eu conclua só dizendo: a renegociação da dívida dos estados, que muitos duvidaram, vai sair, estou convencido, pelo trabalho brilhante que fez Vossa Excelência com a relatoria. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência, já concito todos os senhores senadores que são integrantes da CAI, para na próxima terça-feira nós aprovarmos essa matéria tão importante para os estados. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: lamentavelmente, o PT, que eu quis 3 vezes como parceiro, que não quis ser parceiro dessa caminhada democrática da descentralização, fez uma campanha lamentável, combatendo a descentralização. Sabe qual foi o resultado? O poderoso PT de Santa Catarina, tá? Que já governou Blumenau, já governou Joinville, já governou Criciúma, já governou Chapecó, tá? Fez apenas 15% dos votos.
exatamente porque combateu aquilo que é absolutamente contrário ao sentimento do povo catarinense. Muito obrigado.